Eu não ia fazer um vídeo sobre o Decorator, mas vocês insistiram, então aqui vai um vídeo sobre o padrão de projeto Decorator. Ele é um padrão estrutural e o objetivo é adicionar novas responsabilidades a um objeto dinamicamente. A ideia é oferecer uma alternativa flexível à herança de forma a estender o comportamento, a funcionalidade de um determinado objeto, mas poder fazer isso em tempo de execução. Tá? Vamos dar um exemplo aqui que é baseado no exemplo do Goff. O contexto aqui é um sistema onde você tem uma interface gráfica com janelas e você pode ter diferentes tipos de widgets, que são elementos gráficos nessa interface gráfica. Então, vamos supor que você tem um text view, que é simplesmente um retângulo com um texto dentro, onde o usuário pode digitar um texto, pode ler um texto, tá? Mas só isso não é algo muito interessante, né? Normalmente, quando você quer poder ler o texto, você precisa de uma barra de rolagem, né? Pode ser uma barra de rolagem vertical ou horizontal, por exemplo, aqui uma vertical horizontal. Uma forma de implementar isso usando o padrão Decorator é você ter um objeto simples, básico, que é o text view, e depois ter um decorator, nesse caso chamado um scroll decorator, que ele acrescenta um comportamento extra das barras de rolagem em cima do text view. Tá? E aqui tem um outro exemplo também, que é esse border decorator, que ainda acrescenta essa borda aqui. Então você pode construir um sistema de forma que você tenha um text view, que é decorado por um scroll decorator, que é decorado por um border decorator. Você podia ter outras decorações em cima também. Por exemplo, poderia ter uma decoração que acrescenta um título aqui na janela, uma outra decoração que acrescenta aqueles ícones de fechar a janela, minimizar a janela, tá? Então, em tempo de execução, a gente vai ter um objeto aqui, uma instância desse text view, mas em torno dele a gente vai ter um scroll decorator, às vezes se chama de wrapper também, né? Um objeto que envolve esse text view e que ele acrescenta um certo comportamento, ou modifica o comportamento do objeto que ele está envolvendo. Ele vai ter uma referência aqui para o objeto, né? Então nesse caso uma variável component aponta para text view, e em torno do scroll decorator você tem um border decorator, tá? Então você tem dois decoradores, um decorando o próximo e decorando o text view por final. Então como é que é o diagrama aqui? Seria um sistema onde a gente tem componentes visuais que aparecem na interface gráfica. Um desses componentes visuais é o text view, tá? E daí você tem todo um conjunto de decoradores aqui. Esse decorador, ele também é uma componente visual, é uma subclasse, e ele tem como uma referência para a componente aqui que ele está acrescentando um comportamento, ou alterando o comportamento. E daí, nesse caso, a gente tem, note, esse decorator é uma classe abstrata, a gente tem duas classes concretas aqui, que é o scroll decorator e o border decorator, que são subclasses de decorator, portanto tem uma referência aqui. Essa aqui é a estrutura genérica do decorator. Como que é então? Generalizando a imagem anterior, né? A gente tem uma componente concreta e o decorador com as várias implementações concretas do decorador. Para deixar isso mais claro aqui como funcionaria isso em Java, eu fiz aqui uma implementação que eu acho que vocês vão gostar. O problema é que dá um pouco de fome essa minha implementação. Como é que é? Então, aqui no lugar dessa componente genérica aqui, eu fiz a interface pizza, tá? Essa interface pizza tem um único método que se chama preço, que vai devolver o preço dessa pizza, né? Daí, eu tenho também uma implementação concreta dessa interface pizza, que se chama pizza da nona. Como que funciona a pizza da nona? Ela implementa a pizza e ela tem uma lista de ingredientes aqui, tá? Você está vendo o hash map. E daí, quando a gente constrói, a gente pode passar como parâmetro essa lista de ingredientes e como que é calculado o preço da pizza. Simplesmente eu percorro todos os ingredientes, pegando os valores e somo e devolvo. Esse dá o preço da pizza. A pizza da nona é uma pizza muito simples, né? Mas, daí eu tenho a classe pizza decorator. Essa classe pizza decorator, ela também implementa aqui a interface pizza, né? Só que ela tem duas coisas interessantes aqui. Primeiro, quando eu crio um pizza decorator, um decorador de pizza, eu passo uma pizza como parâmetro, que é a pizza que eu estou decorando, né? E eu tenho como atributo, guardo ali, uma referência para a pizza decorada, tá?
Então esse pizza decorator aqui seria como o decorator aqui, né? Eu guardo uma referência para uma pizza, né? Que é a pizza decorada. Esse aqui é uma classe abstrata, tá vendo? Abstract, pizza decorator, porque eu não vou ter instâncias disso. Eu vou ter instâncias de quem? Eu criei 3 tipos de decoradores de pizza. Ó, é a massa integral, a borda recheada e a extra grande. Então a massa integral, como é que é? Massa integral, ela estende a esse pizza decorator, então, mas ela é uma classe concreta, então eu posso ter instâncias dessa massa integral. Quando eu crio esse decorador de massa integral, eu tenho que passar uma pizza como referência aqui para o construtor, então vira uma pizza de massa integral. E o preço da pizza de massa integral, qual que é? É o preço da pizza decorada, que é quem eu estou envolvendo, mais R$5 extra. Tá? E daí tem a borda recheada. A borda recheada é bem equivalente, né? A única diferença é que o preço é o preço da pizza que eu estou decorando mais R$10. E finalmente eu tenho a pizza extra grande. A pizza extra grande é a mesma coisa, só que o preço dela, quanto que é? É o preço da pizza decorada mais 30%, vezes 1,3. Tá? E daí, para exemplificar isso, eu fiz aqui uma classe que eu chamei de Pizzaria da Nona. O que eu faço nessa classe aqui? Primeiro eu crio uma lista, um hash map de ingredientes. Eu falo que a massa básica da pizza custa R$10, a mussarela em cima da pizza custa 20, tomate 5 e manjericão 5. Né? E daí eu crio uma pizza, que eu chamei de margherita, que é uma nova pizza da Nona com esses ingredientes. Então essa aqui é a minha margherita. E em seguida eu crio uma super margherita. Então, como que eu crio essa super margherita? Colocando decoradores em torno da minha pizza margherita. Então, como é que funciona isso aqui? Ó? Deixa aqui para dar para enxergar melhor. Ó. Então, eu pego uma pizza margherita, que é essa que eu tinha criado antes, e crio uma nova massa integral, um decorador massa integral, passando a pizza margherita como parâmetro. E o resultado disso, eu passo como parâmetro para o decorador de borda recheada. E o resultado disso eu passo como parâmetro para o extra grande. Tá? Então eu vou ter uma pizza margherita com massa integral, borda recheada e de tamanho extra grande. Então se eu mando imprimir aqui, ó, minha pizza custará tanto, eu simplesmente falo minha super margherita ponto preço. E daí, magicamente, o preço vai sendo calculado de acordo com essa minha sequência de decoradores que eu coloquei ali. Né? Então... vamos executar para ver se está funcionando? Então, vou mandar executar aqui. Minha pizza. Minha pizza custará R$71. Tá bom? Só de curiosidade, ó, eu coloquei aqui um breakpoint nessa linha e vamos mandar executar no debugger para a gente ver aqui, no depurador. Que é interessante a gente ver como é que funciona. Então, tá vendo? Tem a pizza margherita e aqui a minha super margherita. Se eu for olhando aqui dentro, a gente vê que essa minha super margherita, ela é uma pizza do tipo extra grande, mas ela contém uma pizza decorada dentro dela. E a pizza decorada que está dentro dela é uma pizza de borda recheada. Agora, se eu for olhar essa borda recheada, a pizza decorada dentro dela é uma pizza de massa integral. Agora, se eu for olhar essa massa integral, a pizza decorada dentro dela é uma pizza da Nona, que é aquela classe concreta básica. Se eu for lá na pizza da Nona, aí sim ela já tem os ingredientes, que é o hash map. Então a gente vê aqui é mussarela e assim por diante. Tá? Aqui o manjericão, tá? Aqui o preço do manjericão. O manjericão custa R$5 para colocar. Tá? Então a gente tem essa estrutura hierárquica com uma coisa, um objeto em torno do outro, sempre acrescentando um novo comportamento ou modificando um pouco o outro comportamento. Tá? Esse aqui é um exemplo, espero que não tenha dado muita fome em vocês. Continuando então aqui, resumindo, o padrão decorator permite adicionar novas responsabilidades a um objeto dinamicamente. Note que a gente pode escolher qual a ordem das responsabilidades que a gente cria, a gente pode acrescentar, remover, e é uma coisa muito dinâmica. Tá? Os decoradores oferecem uma alternativa mais flexível para a herança. E pode ser usado para adicionar novas funcionalidades a objetos individuais ao invés da classe inteira. Né? Quando a gente usa herança, a gente cria uma nova classe. Aqui não, a gente pode ter
vários objetos diferentes e cada objeto a gente escolhe quais decoradores a gente quer acrescentar em tempo de execução. Então é muito mais flexível, né? Tem o custo adicional, porque a gente tem que criar toda essa nossa estrutura, tem que tomar cuidado para ver que a coisa vai dar certo. O compilador não nos ajuda tanto, né? Porque muita coisa dinâmica acontece, mas tem um padrão com bastante potencial, de bastante flexibilidade. Então, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só.